Fala rapaziada, saudações vascaínas, e que tarde foi essa dentro do Vasco, uma tarde muito agitada, se tratando, é claro, do mercado, de chegada de novos reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente vai informar tudo o que aconteceu para você, torcedor vascaíno. Então eu já adianto, fica até o final para você não perder nada desta tarde no Gigante da Colina. A gente vai trazer aí informações sobre a contratação confirmada, inclusive, do lateral direito Gabriel Dias, jogador que chega ao Vasco da Gama e vestiu a camisa do Cruzeiro ainda nesta temporada. Vamos trazer aí detalhes dessas negociações, falar também sobre o interesse em dois atletas do mercado sul-americano, o meio-campo Juan Casares e também o outro meia colombiano Harlan Barreira, dois jogadores bastante renomados que têm o interesse do Vasco da Gama, e também trazer novas informações sobre a contratação do atacante Benjamin Hohlheiser, o atacante que veste a camisa do River Plate e, segundo notícia que eu apurei agora há pouco na parte da tarde, está prestes a assinar com o Gigante da Colina. Ou seja, o vídeo está cheio de informações importantíssimas e você não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva no nosso canal. A gente está muito perto de chegar aos 33 mil inscritos. Menos de 200 pessoas faltam para que a gente complete esse número, então nos ajude. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você também ainda não ativou o sininho de notificação, ative o sininho para que todos os vídeos que eu envie cheguem a você. O Vasco está repleto de informações diárias e, é claro, você que torce para o nosso clube não pode perder essas notícias. Então ative o sininho de notificação, deixe também aqui embaixo o seu like para ajudar no engajamento do vídeo e o seu comentário sobre o que você acha dessas possíveis contratações do Gigante da Colina. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, que o vídeo está repleto de novidades. Eu já quero iniciar trazendo aquelas informações que são concretas, porque hoje o Vasco anunciou o reforço do lateral direito Gabriel Dias, um jogador aí de 27 anos que disputou esse início de temporada o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro. Ele, é claro, é um lateral direito, tem 1,83 m e pelo Cruzeiro nesse ano fez apenas 3 partidas. Além do clube de Minas Gerais, o lateral direito também tem passagens por equipes como Ceará, Fortaleza, Internacional, Paraná e Bragantino. Com relação à contratação, o motivo, o Cruzeiro dispensou o atleta. Ele de fato foi contratado no início desta temporada, disputou apenas 3 partidas, sendo a última contra a Caldense no dia 5 de fevereiro, ou seja, ele não disputa uma partida oficial há quase 2 meses, e após a terceira partida, durante um treinamento, ele acabou sentindo um incômodo no joelho. Ficou um período afastado e quando retornou às atividades, o treinador do Cruzeiro não quis mais contar com o atleta e, devido a isso, ele acabou sendo liberado para negociar com outro clube e, é claro, recebeu proposta do Vasco e de imediato já aceitou. Eu fui procurar informações sobre o prestígio que ele teria com a torcida do Cruzeiro e o meu feedback foi muito negativo. Os cruzeirenses não gostam do lateral direito, ele não teve uma boa passagem por lá e até por isso, é claro, foi liberado. Com relação à sua negociação com o Vasco, chega e assinará um contrato em definitivo até dezembro de 2023, ou seja, será um jogador do Vasco até o final do ano que vem. Uma contratação duvidosa, se junta aí ao Everton e ao Leonardo Matos na lateral direita, ou seja, 3 jogadores irão disputar vaga na posição, que é o setor aí direito do campo. Eu quero saber da sua opinião, se você conhece esse jogador, deixe aí a sua opinião nos comentários se você acha que será uma boa contratação. E, é claro, para curiosidade, ele foi aí o responsável por esse lance. Aliás, sofreu esse lance aí do Thales Magno lá em 2019 em São Januário, uma lambreta que ficou muito conhecida no meio da torcida vascaína, e o grande Thales Magno, né, a grande lambreta que o Thales Magno deu foi em cima do Gabriel Dias, novo reforço do Gigante da Colina. Então, complicou aí um reforço para lateral, a gente vai torcer para que dê certo, mas de fato, eu pelo menos, Lucas, achei que o Vasco poderia ter ido melhor ao mercado e trazido um atleta com maior certeza para a posição. Mas seguindo, né, rapaziada, porque o vídeo tá cheio de novas informações, eu quero falar agora, antes de entrar no assunto sobre Juan Casares e também sobre o meia colombiano Harlan Barreira, eu quero falar sobre o Benjamin Hohlheiser, porque nesta tarde de terça-feira a gente teve mais informações sobre a situação do atleta. Primeiramente, a gente teve a notícia que o Palmeiras e o São Paulo se juntaram aos clubes interessados pela contratação do jogador. Clube esse, é claro, Vasco da Gama, Cruzeiro, Atlético Paranaense,
Botafogo e Atlético Mineiro. Inclusive, os empresários, agente do jogador, está aqui no Rio de Janeiro, aliás, estão aqui no Brasil. Eu já havia informado isso para vocês em alguns vídeos atrás. Eles estão no Brasil e já estariam, inclusive, conversando, tiveram algumas reuniões com tanto Palmeiras quanto também São Paulo. A informação aí do jornalista Sebastian da Rádio Continental é que não estaria nada de concreto e definido ainda com o Vasco da Gama. Porém, além dessa informação, logo em seguida nós tivemos outra, dessa vez do setorista Germán Garcia Grova, um setorista muito conhecido no mercado sul-americano, que é da rádio, um setorista aí que é muito renomado aí no nosso futebol, e ele confirmou que o Vasco tem negociações muito avançadas com o Benjamin Hohlheiser. Inclusive, essas negociações não seriam para uma chegada agora, de imediato, mas seriam negociações para que ele chegasse a partir do meio do ano, em julho, quando seu contrato tivesse sido encerrado com o River Plate, ele já pudesse atuar pelo Vasco da Gama, inclusive estaria perto de assinar um pré-contrato com o Gigante da Colina, sendo assim o Vasco não necessitando pagar nada à equipe argentina. Então, de fato, está muito perto de fechar, Benjamin Hohlheiser perto de definir o seu futuro, novela perto do fim e sendo benéfica ao Vasco. O grande problema é que ele não chegará agora, chegará apenas no meio do ano, quando tiver o seu contrato encerrado com o River Plate. Lembrando, já foi afastado também dos treinamentos, não faz mais parte do elenco, ele quer sair do River, mas está preso devido à cláusula contratual, que só será encerrada no meio deste ano. Se você acha que será uma boa contratação, deixa aí a opinião nos comentários, porém muito perto de ser definido favorável ao Gigante da Colina. E agora seguindo, para falar sobre a situação dos dois meias, Juan Casares e também Harlan Barreira. Primeiramente sobre o Casares, a gente nesta tarde teve informações sobre a situação do atleta. A informação que a gente teve é que o Casares teria recebido propostas do Juventude, do Vasco, do Independente da Argentina e também do Peñarol do Uruguai. Com relação primeiro aos dois clubes do futebol sul-americano, o Peñarol e o Independente. Esses dois clubes de fato queriam um meia, porém acabaram dando um passo para trás, recuando, porque o desejo do Casares é jogar no futebol brasileiro. Lembrando que ele tem passagem por Atlético, por Fluminense, por alguns outros clubes, então está acostumado já com o Brasil e o desejo dele é retornar ao país, não ir para um clube de fora, no caso Colômbia ou até mesmo Uruguai, que é local aonde o Peñarol joga, a liga onde o Peñarol atua. Então, devido a isso, a essa vontade, esse desejo do jogador, o Peñarol e o Independente recuaram nas negociações. Com relação às propostas do Vasco e do Juventude, a informação que a gente teve é que o Juventude estaria muito avançado nas negociações e teria sido o primeiro clube em ter interesse pelo Juan Casares. O Vasco teria entrado há pouco tempo nas negociações e, para fechar com o atleta, teria que atravessar as negociações do Juventude com o jogador. Por enquanto, as negociações estão pendendo, estão dando a entender que será benéfica ao Juventude e não ao Vasco, mas pode, é claro, ter uma reviravolta. Ele quer voltar ao Brasil, como eu já informei para vocês, e o motivo é que ele pertence ao Metalist, clube da Ucrânia, e devido ao conflito que há entre o país e a Rússia, ele vai voltar e ser emprestado, numa negociação muito parecida que vai ocorrer com o Carlos de Penha. Então, para que isso aconteça, o Vasco terá que agora entrar na frente das negociações do jogador com o Juventude e fechar com o atleta. Uma negociação que é considerada difícil, mas é claro, caso você, torcedor, ache que o Casares seja uma boa contratação, será benéfica para o Vasco da Gama. Um atleta bom, que tem passagens aí, como eu falei, por Fluminense, inclusive foi o seu último clube aqui no futebol brasileiro, Atlético Mineiro e alguns outros times. Pode fechar com o Vasco da Gama, mas nesse momento a negociação está sendo melhor, mais benéfica para o Juventude. Vamos esperar, estaremos trazendo mais informações, quem sabe até mesmo nesta noite de terça-feira. E para encerrar, eu quero falar sobre o Harlan Barreira. Para quem não sabe quem é o jogador, é um atleta aí de 26 anos, 1,76 m, que atua como meia ofensivo, porém também pode atuar como ponta direita ou ponta esquerda. É um jogador aí de 1,70 m, que tem passagens aí tanto pelo Atlético Nacional, seu atual clube, como também pelo Rosário Central da Argentina, o Tigres do México, Júnior Barranquilla da Colômbia. É um atleta de fato de bastante qualidade. Nesta temporada, pelo Atlético Nacional, ele tem 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. No ano passado, em 2021, foram 56 partidas, 17 gols e 4 assistências. É um atleta aí
canhoto, tem o pé esquerdo como a sua principal perna. Um jogador muito qualificado, de fato de bastante qualidade, seria um reforço de peso. E a gente teve essa informação hoje à tarde, nesta terça-feira, através do jornalista Pipe Sierra, do Win Sports. A informação que ele trouxe é que o Vasco, do grupo 777 Partners, queria comprar o passe do Harlan Barreira, e o Atlético Nacional teria respondido que o colombiano tem contrato até 2025 e custaria aproximadamente 3 milhões de dólares, algo em torno aí de 12 a 13 milhões de reais. Inclusive, o próprio jornalista trouxe a informação que a probabilidade é grande dele no meio do ano ser negociado. Numa escala de 0 a 10, a chance é 10 para que ele saia aí do clube colombiano, que é o Atlético Nacional, e seja transferido para outro clube. Porém, apesar disso, essa informação aí não é tão verdadeira, porque o Vasco, de fato, foi até o Atlético Nacional buscar informações e tentar, inclusive, contratar o jogador. O grande ponto é que a resposta do Atlético Nacional não foi correta. O Atlético Nacional teria dito que o contrato do jogador é até 2025, mas o Atlético Nacional ainda não renovou com o atleta. A gente apurou, é claro, nesta tarde de hoje, e tivemos aí a confirmação que ainda não houve uma renovação. O Atlético Nacional está apenas apalavrado com o jogador, mas essa renovação ainda não foi assinada pelo atleta, o que faz com que seu contrato não se encerre em 2025, mas agora, no meio do ano, em junho. E essa é a preocupação do Atlético Nacional, que o Atlético Nacional sabe da qualidade que ele tem e quer renovar o contrato dele até 2025 para aumentar o valor do seu passe e vendê-lo no meio do ano. O Atlético Nacional quer vender o atleta, mas para conseguir vender tem que antes renovar. Então, devido a isso, quando o Vasco foi até o clube colombiano procurar para saber da contratação, o Atlético Nacional já deixou bem claro: o contrato é renovado até 2025 e já estipulou um valor para venda, porque esse é o desejo do Atlético Nacional. Inclusive, o jornal Pulso, um jornal aí colombiano, um noticiário que tem mais de 150 mil seguidores no Twitter, então a gente vê a credibilidade, um dos principais jornais aí da imprensa colombiana, trouxe essa informação, como está aparecendo aí na imagem para vocês, com a seguinte informação: Siqueira Nacional havia rejeitado uma importante oferta do estrangeiro, no caso de fora, né, do país, de fora da Colômbia, pelo Harlan Barreira. Inclusive, no subtítulo diz o seguinte: é uma oferta do Vasco da Gama, clube brasileiro, por Harlan Barreira. Ou seja, esse jornal, esse noticiário, confirmou que o Vasco fez uma proposta pelo jogador Harlan Barreira, um atleta aí que tem 119 jogos pelo Atlético Nacional, 28 gols e 16 assistências. Então, com tudo, resumindo, houve a procura do Vasco ao clube colombiano. O clube colombiano deixou bem claro que o contrato do atleta seria até 2025, uma suposta notícia, uma suposta mensagem do próprio clube que não teria tanta veracidade, pois esse contrato ainda não foi renovado, estaria apenas apalavrado com o jogador, e caso o Vasco vá mais a fundo, pode conseguir a contratação, porque ainda não foi assinado, está apenas apalavrado, e assinaria o Vasco, claro, atravessando, né, as negociações entre as duas partes, um pré-contrato semelhante ao que irá acontecer com o Benjamin Rollheiser. O certo, contudo, o Vasco procurou o atleta e pode conseguir contratá-lo para esta temporada. Um jogador de bastante qualidade, muita gente, inclusive da imprensa sul-americana, fala muito bem do atleta. A grande pergunta que eu faço é: será que seria um bom reforço? Deixe a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Certo? É um interesse no atleta, no Harlan Barreira, há um interesse no Juan Casares, Benjamin Rollheiser perto de assinar um pré-contrato, chegando em julho apenas no Gigante da Colina, e o Gabriel Dias fechado com o Vasco da Gama. Deixe a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo, uma tarde bastante agitada dentro do Vasco, e por volta das 10h30 traremos um novo conteúdo para vocês, falando tudo o que ocorreu neste dia, nesta terça-feira, no nosso Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscreva no canal para nos ajudar, seja membro, e aqui embaixo no nosso comentário fixado tem um grande responsável pela identidade visual do nosso canal. Se gostou, dá uma moral lá no Instagram dele. Se você tem alguma marca, alguma empresa e queira também trocar a sua identidade visual, segue lá o cara, que ele realmente tem um trabalho sensacional. Agora sim, um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações, vai!